qual é a pegada correta para fazer terra ou stiff? A pronada ou a mista? Aqui nesse vídeo eu vou descrever o que deve ser feito em cada uma e o que pode te gerar talvez uma lesão. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Toda vez que a gente for fazer um terra ou um stiff, nós precisamos segurar a barra. E a pergunta é como segurar essa barra? Muita gente ensina que deve fazer a pegada mista, ou seja, uma mão pronada para o chão e a outra supinada para frente, fazendo um movimento dessa maneira. Ou muitas pessoas somente falam para segurar pronada as duas mãos. O que cada uma vai impactar? A gente precisa pensar que quando a gente tem carga, naturalmente outras estruturas que não seja o nosso posterior de coxa ou glúteo e a lombar, no caso do terra e do stiff, também vão acionar para que a gente consiga sustentar a firmeza em cima dessa barra. E quando a gente muda o posicionamento da nossa mão, naturalmente vai alterar também qual é a cadeia que essa musculatura que estabiliza vai ser acionada. Então, quando a gente fala da primeira opção, que é a pegada pronada, ou seja, as duas mãos com a palma da mão para baixo, dessa maneira, a gente tem uma capacidade muito mais simples de estruturar o nosso ombro. Porque tanto no terra quanto no stiff, vejam só, o meu ombro é que vai sustentar esse movimento de barra. E se eu tô com a mão em pronação, veja, eu tenho um bloqueio articular do meu ombro que faz com que fique mais fácil de sustentar a força, através de estabilidade articular, ou seja, eu consigo estruturar muito melhor aqui dessa parte superior. Porém, pelo fato das duas mãos estarem dessa maneira aqui, ó, formando gancho, automaticamente a barra pode rolar e fica muito mais difícil para sustentar a firmeza da mão para poder segurar essa barra. Ou seja, a sua pegada tende a ser muito mais fraca nessa pegada pronada. E muito mais forte, então, agora a gente vai falar da questão da mista, que é quando você sobe a palma da mão, ou seja, deixa uma palma da mão supinada e a outra palma da mão pronada. Naturalmente, quando a gente faz uma supinação, é natural que o ombro, então testem até em casa, supinem a mão e rotacionem bem o seu cotovelo. Você vai perceber que o seu ombro muda o posicionamento. E é aí então que tudo muda, porque ao passo que você tem uma pegada muito melhor pelo fato da barra não rotacionar, diferente da pegada pronada, aqui você não tem rotação, porque uma mão faz força para cada lado, automaticamente você tem alteração dos encaixes do ombro. Justamente porque quando o braço está estendido, você rotaciona mais externamente, ou seja, você gira mais para fora e gera mais encaixe da escápula de um lado comparado ao outro. Porque quando pronada o seu antebraço, automaticamente você rotaciona o ombro para dentro, deixando mais para superior essa tensão do seu trapézio. E se você não inverter, vamos lá, se você não inverter essas questões da mão mista, da pegada mista, você tende a enrijecer mais o trapézio da mão que está pronada do que da mão que está supinada. Ou seja, você pode gerar alterações no seu ombro importantes. Lá no consultório a gente atende alguns pacientes, principalmente mulheres, que fazem muito terra e muito stiff, que vêm com essa queixa do ombro. E quando a gente questiona, ela faz a pegada mista somente de um lado. Ou seja, ela não troca o lado. Se a minha mão direita está supinada, na primeira série, eu tenho que supinar depois a minha mão esquerda e pronar a direita. Assim, eu vou mesclando essas tensões da escápula, para que você não tenha alterações importantes somente de um lado. Então, esse é o principal recado desse vídeo, para que você sempre oscile, se for fazer com a pegada mista, e quando for fazer com a pegada pronada, você vai ter que entender que sempre vai ser um pouco mais difícil do que o normal. E agora falando em termos de pegada, o que pode potencializar essa força? A primeira questão, que aí é algo externo que você pode incluir na sua rotina, que é utilizar o magnésio. Então, quem aí nunca viu aquele pó branco que o pessoal da ginástica olímpica usa, que dá aquela batida, sai aquela poeira toda, mas justamente porque o magnésio ele inibe
a gota de suor ali presente e não deixa a mão escorregar. Então, só de não escorregar, você já vai sentir que vai ter mais firmeza na mão. O segundo ponto é você treinar o antebraço suficientemente para ter essa capacidade de preensão, mesmo sendo na pegada pronada, que lembra, é a que roda a barra e deixa ela muito mais fraca. Mas se você tiver um bom treinamento de antebraço, naturalmente só de manter na pegada pronada você já vai perceber que vai ter uma excelente força. Muitas pessoas podem estar se perguntando, Rafa, mas não existe a pegada supinada? Muito difícil você utilizar a pegada supinada. Por quê? Uma questão que é importante, não só da questão da força da barra, da mão em cima da barra, mas é também essa exposição do bíceps. Que quando você faz a pegada mista, você está expondo mais um bíceps do que o outro. E alguns casos de pacientes mais avançados na musculação, quando faz muito terra, pode ter uma incidência aí de ruptura de bíceps, porque tende a querer puxar com o braço a que está supinado. Quando você faz com as duas supinadas, naturalmente você vai ter um desenvolvimento de bíceps dos dois lados. E isso, por exemplo, para quem está treinando costas, né, fazendo um terra, ou treinando perna, fazendo um stiff, não é nada interessante. Por isso que não se utiliza essa pegada supinada somente. Para auxiliar você a segurar a barra com máxima firmeza, nós temos também o strap, que é muito famoso nas academias, que é uma fita ou uma faixa de um tecido mais espesso, mais rígido, que você traz do seu punho e faz um enovelamento dele na barra, para que de fato você consiga firmar melhor a sua mão e não ter que usar tanto da musculatura do seu antebraço. Ou seja, é uma fita que vai vir aqui do seu punho, então a força vai ser tracionada pela fita e não tanto pelos seus dedos. Isso vai facilitar e muito você aumentar as cargas dos seus treinos de costas, de ombro, de perna, principalmente desses terras e desses stiffs. Então o strap é uma enorme artimanha que você pode ter para aumentar a carga sem ter que melhorar a força do seu antebraço. Só que este também é o principal colateral, vamos dizer assim, do strap, porque muitas pessoas vão utilizar excessivamente o strap e não vão treinar o antebraço. O strap, ele não pode ser a sua perna, ele tem que ser uma muleta. Você tem que ter o fortalecimento do seu antebraço e quando você chegar numa carga que realmente o antebraço não consegue, aí sim você introduz o strap. Por quê? Colocar o strap em tudo, no longo prazo, vai gerar uma deficiência, principalmente do quanto que você consegue conectar com esses músculos para poder fazer a sua apreensão da mão. Então tome muito esse cuidado. Mas de fato ele é um grande auxiliador para você aumentar as cargas. Para você que quer fortalecer então o seu antebraço e o seu punho, aqui eu tenho um vídeo que fala do hand grip, como utilizar e de que maneira. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que nunca sabe como fazer com as mãos.